Você tá numa escola de magia e precisa invocar seu parceiro para poder continuar estudando na escola, até que você acha um livro de invocação do nada e invoca uma demônia. Esse anime é Vermelho em God, e nesse vídeo temos o terceiro e quarto episódio, caso não viu os primeiros, card em cima. O episódio já começa com Vermelho experimentando um doce, falando que isso não tinha no tempo dela, a deixando toda feliz. E Alto começa a pensar que não sabe nada sobre Vermelho, e quando vai perguntar algo sobre ela, ele é atrapalhado com um show de dragões sobrevoando eles. E eles começam a falar sobre a capitã do esquadrão de dragões. Ele que afundou o quadrão e colocou numa posição de poder na academia, sendo um 7 Gold Squares, e fazendo parte do conselho estudantil. No vestiário feminino, Lily está reclamando sobre Vermelho como sempre, falando de como ela derrotou aquele dragão com facilidade e fala que vai descobrir o que ela está escondendo. Charlie fala que ela deve gostar muito do Alto, deixando toda envergonhada. Agora no vestiário masculino, Vermelho está entre os machos, examinando o corpo de Alto. Vermelho fala que entrou porque da última vez que ela se trocou no corredor brigaram com ela. Lilia foi tirar satisfação com ela, querendo estar no lugar dela, e parte pra cima de Vermelho. Enquanto eles andam, o conselho estudantil passa por eles, deixando o Alto impressionado. A soldada olha para Vermelho com uma cara de desconfiada. Enquanto o Alto banhava, chegou uma intrusa em seu chuveiro. Então Vermelho fala que ela é uma parte do seu poder. Então começam a fazer o vapo-vapo. Dentro do local do esquadrão de dragões, Lex tá tomando um pau numa soldada por ter perdido para o novato e dá um chutão no Lex. E após a soldada falar para ele lamber o sapato, ele fala que isso é apenas um clube cheio de fanfarrões e desiste de ser desse clube. No dia seguinte, Alto foi ver Lex na enfermaria, estando todo enfaixado. Ele fala que apenas brigou com uma garota que conhece. Alto pergunta o que ele fez e o irmão de Lex fala que foi culpa deles. Lex fala para eles irem embora, pois isso não era culpa deles. Alto se sente culpado e decide desafiar a soldada por ele. Após ela ver Alto, ela entende por que Lex perdeu e respeita sua coragem, mas fala para aprender a não desrespeitar seus senpais. E invoca seu dragão boladão. E Alto dá um beijão em Vermelho, falando que vão lutar com tudo. Alto já começa com um ataque de cristal, ser destruído em um ataque. A soldada manda um feitiço bolado para cima de Alto, mas Vermelho defende. A soldada começa a spamar ataque, machucando até Vermelho. Nenhum ataque de Alto está surgindo efeito, e ele só está de pé por causa da Vermelho, então Vermelho decide dar todo o poder para o Alto, achando que aquele ataque seria impossível para ela lidar. A soldada destrói a metade da plataforma, saindo com seu dragão, e começa a spamar ataque de cima do dragão, e decide dar uma boa e última chance para eles, falando para eles se ajoelharem e pedir perdão. Alto fica indignado após ela falar isso, e a soldada fala que ela é uma conquistadora dos céus, pois todos que estão no chão não passam de insetos, e continua spamando ataque. Vermelho começa a passar mais mana para o Alto, fazendo ele dar um ataque carregado. Após Alto usar um alto poder de cristal para distrair a soldada, Vermelho sobe pelos cristais e solta Alto em cima do dragão, fazendo ganhar da soldada mesmo exausto. Após a luta, Alto ficou famoso na escola, deixando Lilia raivosa de ciúme. Um professor loirinho foi falar com Alto, apenas para falar para não desafiar os outros por puro capricho. Mas Alto fala que tinha um grande motivo, então o professor apenas vai embora, rodeado de garotas. O Alto pergunta para Lilia se o professor também era do tipo dela. Após Lilia ouvir isso, fica pé da vida. Depois da soldada perder, ela foi obrigada a fazer as tarefas, e aproveita para pedir desculpa por ter espancado ele. Lex começa a ajudar ela, falando que agora os dois estão no mesmo nível. Enquanto Alto dormia, Vermelho dá um beijo nele. Ele acorda todo perdido, dando uma bronca em Vermelho. Ela tá toda pelada, e nem aí para as broncas de Alto, e tenta beijá-lo novamente. Alto todo baitolinha fala que só se deve beijar por quem está apaixonado, mas Vermelho diz que ama muito Alto, e já parte pro ataque. No dia seguinte, Alto está destruído e Vermelho toda cintilante. Alto fica pensando nas palavras de Vermelho, e vai perguntar para o seu professor se um demônio pode se apaixonar por um humano, não negando esse fato, deixando Alto alegre. Mas depois ele fala que seria porque ela deseja sua mana, acabando com o Alto. Depois de ouvir isso, fica muito pensativo e pergunta para Vermelho se ela só gosta dele por causa de sua mana. Vermelho o abraça e o beija sem sugar sua mana, falando que deveria beijar quem ama, e reclama por ele nunca ter beijado ela. E no momento que vai rolar, ele fica baitolinha de novo. No dia seguinte, os dois estão muito felizes. Alto pede perdão pela sua pergunta para o professor. Ele fala que está tudo bem, mas está curioso para saber o motivo da pergunta, deixando Alto desesperado. E o professor ainda mete que toda mulher é um pequeno demônio agitado. O professor chama uma aluna para sua sala e fala que algo que apenas ela pode fazer. Então a aluna se declara para ele.
ele. O professor a abraça e também fala que ama. Então nos mostra a mesma garota caída no chão, quase morrendo congelada. Os boatos sobre isso começaram a surgir, sendo esse o 4º caso deste ano. E para arrombar a porta do local que essa garota estava, foram necessárias 5 pessoas, mas ainda não possuem um suspeito. No quarto de Alto, ele estava medindo a altura de Vermelho para escrever um relatório sobre seus familiares. Enquanto ele escrevia, Vermelho já se despindo, falando que ele tem que medir ela em cada parte. Lily e Charlie estão indo espionar os dois, e depois do familiar da Lilia falar o que viu, a deixar pé da vida. E para conseguir invadir o dormitório masculino, ela vai usar a poção da invisibilidade e usar uma chave cópia para ir para Alto. Alto agora está medindo o busto de Vermelho. Enquanto ela se diverte com sua cara, Alto implora para ela colocar as roupas de volta, já que precisa apenas de suas pernas. Lilia consegue invadir o quarto e para bem na frente de uma estante de livros, e nesse exato momento, Alto pega um livro, ficando cara a cara com Lilia, apertando seus bustos, deixando Lilia caidinha. Alto e Vermelho começam a conversar sobre o futuro de Alto, após ele ter derrotado a soldada. Fala com Vermelho em seu lado, nunca quer provar a derrota, a deixando toda bobinha. E no final aparece Lex com um olho vermelho. O primeiro familiar que Lex invocou foi um ovo enorme, e para sair um dragão forte ele precisa ser bem cuidado. A mini soldada ficou impressionada com o familiar de Lex, falando que ele ia ser gigantesco e super legal. E foi assim que Lex conheceu a soldada. Vermelho e Alto vão para as compras, e Vermelho apenas quer doces. Mas nesse mês estão com pouco dinheiro, deixando Vermelho emburrada, então ele pergunta para ela se vai limpar seu prato e o banheiro. Ela concorda, então Alto decide comprar um doce para ela, e deixando super feliz, e dando um beijão nele. Alto fica envergonhado por estar fazendo isso em público, então Vermelho começa a drenar a mana de Alto. Beijo entre eles é interrompido pelo irmão de Lex pedindo ajuda. A soldada estava sendo espancada por Lex, estando com uma aparência muito medonha e com uma força gigantesca, não tomando dano nem para os ataques da soldada, ficando cada vez mais irritado. Ele começa a bater em bicho morto. A soldada com lágrima no olho pede para ele parar, fazendo ele recobrar consciência durante uns segundos. Alto foi ver como a soldada estava, e fica pé da vida com Lex, fazendo Lex exalar uma mana medonha e invocar seu familiar. Quando Alto decide lutar, é interrompido pela presidente do conselho estudantil, derrotando Lex rapidamente, e falando que a soldada deveria sentir vergonha por perder para um inimigo tão fraco. Lex levanta reclamando e cai novamente. A soldada corre em direção a ele, toda preocupada. A presidente pergunta para Vermelho se ela tem algum conhecimento sobre o poder de Lex. E Lex vai para a enfermaria novamente. O número de vítimas subiu para 5, fazendo o conselho agir, falando que tem alguém por trás disso, mas não podem garantir ajudar os afetados, fazendo a soldada sair da reunião. Está quase na hora do exame do brasão de bronze, deixando Lilai toda feliz. Mas Alto parece pensativo ainda pelo que aconteceu. Lilia fica tentando animar Alto e Vermelho fala que está cansada e quer ir para o quarto. Alto fala que também pode ir se ela não estiver bem. Ela fala que seu exame está chegando, fala para ele estudar. E pela primeira vez Vermelho o deixa sozinho, o deixando preocupado. Então a Lilia aproveita para ser tarada e o chamando para estudar no local privado. Vermelho dá de cara com o professor e o acusa de ter feito aquilo com Lex. Ele dá um sorrisinho e nega, mas Vermelho consegue perceber seu blefe e recomenda ele parar de fazer isso, falando que era muito poder para um humano, falando que não liga para o que ele faz, mas se tocar um dedo no alto, ela o mataria, o deixando assustado, então ele começa a rir, e parte para cima do Vermelho, injetando algo nela, fazendo sua mana começar a exalar. Em alguma sala, Lilia está atacante, tentando seduzir Alto ao máximo. A mão de Alto começa a brilhar e sai uma mana negra dela. Ele ouve uma explosão e parece que o membro do conselho sentir uma mana medonha. Todos parecem estar indo atrás de Vermelho. Um pedação de papel em forma humana tenta grudar na presidente. Ela apenas o corta, fazendo ele se multiplicar, se juntando ao redor dela, para ela não passar. Vermelho parece que se transformou em um verdadeiro demônio, deixando um professor impressionado. Vermelho fica com uma força gigantesca, destruindo ao redor com o movimento de um braço, e Alto está indo atrás dela.